Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado aqui no Explorando as Escrituras. Nós temos falado sobre alguns poderes que Deus concedeu à sua igreja, alguns poderes que Deus opera através da igreja, e hoje eu quero conversar com você a respeito de mais um poder que tem operado há muito tempo, e se nós soubermos organizar a casa, esse poder vai continuar fluindo através da presença de Deus na nossa vida. Então, hoje eu quero compartilhar com você sobre o poder de uma família unida, isso à luz do texto de Eclesiastes, no capítulo 4, e a partir do versículo 7, do 7 ao 12, que diz assim: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: Para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Amém. Até aí. Então, esse é um livro escrito por Salomão. Salomão, um homem que recebeu a sabedoria dada pelo Senhor e aprendeu muitas coisas com erros e com acertos. Não diria que Salomão foi o melhor exemplo de um pai de família, por exemplo, ou o melhor exemplo de um esposo em sua casa, mas ele aprendeu algo. Ele aprendeu a aprender com os erros e com os acertos. Então, à luz desse texto, um texto inspirado pelo Senhor, eu quero falar com você a respeito do poder de uma família unida. O que antecede esse texto que nós lemos, ainda no capítulo 3, fala a respeito que há um tempo para todas as coisas. Nós já ouvimos muito esse texto. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para todas as coisas. Assim inicia o capítulo 3. E o capítulo 3 termina falando a respeito da morte, a respeito do nosso tempo aqui. O escritor termina o capítulo 3 falando que todos têm o mesmo destino, ou seja, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Assim está escrito no versículo 20 do capítulo 3 de Eclesiastes. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Esse versículo, ele traz à nossa memória o Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que nos ensina a respeito da criação, a criação das coisas e do homem e da mulher. E lá no Gênesis, nós podemos aprender muitas coisas a respeito de família. Hoje eu quero focar aqui, falando principalmente com ênfase no casal, mas é uma mensagem que pode abranger toda a família. Então, é importante nós observarmos o que diz em Gênesis no capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Esse versículo é muito interessante. O contexto ali é que o homem e a mulher haviam pecado, eles haviam sido enganados pela serpente, uma imagem que representa Satanás, e por causa disso eles foram tirados do jardim do Éden, eles foram castigados. E diz o texto que eles foram lançados fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
Essa palavra ali, lavrar ou cultivar em algumas versões, ela vem do hebraico e é avad. A palavra é avad. A palavra pode ter conotação de trabalho árduo, ou seja, servir, lavrar, escravizar, trabalho escravo, obrigação. Então essa palavra nesse contexto, ela está trazendo principalmente um sentido de um castigo, que foi o que Adão e Eva sofreram quando eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas essa palavra, ela também é usada na Bíblia em outros contextos para explicar uma coisa muito diferente de um castigo. Essa palavra é também usada na Bíblia para expressar adoração. Além disso, nesses casos, a palavra não tem conotação de trabalho árduo e exaustivo, mas sim de uma experiência feliz de libertação. São exemplos Josué, por exemplo, no capítulo 24, e Êxodo no capítulo 7. Josué, no capítulo 24, no versículo 18, diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um texto também muito conhecido que expressa a posição de Josué, quando, ao invés de adorar os deuses pagãos, ele escolheu servir ao Senhor juntamente com toda a sua casa. A palavra ali, serviremos ao Senhor, é a mesma palavra, utilizada lá no Gênesis para explicar a respeito de lavrar como castigo. Então, em alguns momentos, essa palavra na Bíblia, ela vai ser utilizada num sentido de serviço como adoração, não serviço como castigo. Outro exemplo é Êxodo, no capítulo 7, no versículo 16. Lá, Moisés vai até Faraó pedindo que o povo fosse liberto, que o povo pudesse servir a Deus no deserto. E a palavra ali para serviço, o que o povo faria no deserto, é a mesma palavra, avad. O que nos mostra que essa mesma palavra ela tem uma conotação diferente em alguns sentidos, em alguns textos da Bíblia. Agora, antes ainda da queda, em Gênesis, no capítulo 2, eu quero ler com vocês, antes de nós entrarmos no texto de Eclesiastes, o versículo 5, 7 e 15, para nós entendermos um pouco a essência do homem. E no versículo 5 diz: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, Adão e Eva foram criados no 7º dia, com o objetivo de cuidar da criação de Deus. Versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, essa é a essência do homem. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Essa é a essência do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, a palavra ali lavrar, no versículo 15, ela traz esse sentido de adoração. O homem devia guardar, ou seja, cuidar da criação como forma de adoração a Deus. E após o homem pecar, ele não deixou de cuidar da criação. Porém, agora ele cuidaria fora do jardim do Éden. O que nós aprendemos aqui? Que antes da queda, o pó, ou seja, ali o trabalho, representou a adoração. Mas depois da queda, esse pó, esse trabalho, representou o castigo. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que aquilo que o homem cuida, ou seja, ali representado o pó, o lavrar, pode ser bênção, pode ser adoração. Mas ele também pode ser maldição, ele pode ser um castigo. O próprio homem, o pó, ele pode ser bênção ou maldição. A essência do homem, ela está pautada naquilo que precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E assim é também a nossa família.
ela precisa de um cuidado especial. E assim como lá no início, o Senhor delegou esse cuidado a nós. Nós, como família, nós temos poder de amaldiçoar ou abençoar aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. O que será que nós temos feito? Será que nós temos feito como Adão e Eva? Ou nós temos feito como os apóstolos ou como Jesus Cristo, que cuidou de todos aqueles que vieram até Ele? Então, hoje o nosso intuito é ter um olhar mais específico, um olhar com cuidado para dentro da nossa casa. Agora, no capítulo onde nós lemos, o que antecede o versículo 7, primeiro versículo onde nós lemos, fala a respeito de um homem, provavelmente ali o próprio escritor, que começou a olhar as coisas e ele descobriu a respeito da maldade, as opressões no mundo. E no próximo versículo, ele vai refletir que talvez são mais felizes os que já morreram, porque eles não estão mais no meio desse mundo que jaz no maligno. O próximo versículo, versículo 3, o escritor vai mais a fundo e ele reflete que são mais felizes na realidade aqueles que nem nasceram ainda, porque eles não tiveram como ver toda essa maldade. Quando nós chegamos no versículo 4, é exposto a respeito do trabalho, e que o trabalho provém da inveja contra o próximo, ou seja, da competição. Essa competição que começou com o diabo querendo ser igual a Deus e se materializou com o homem querendo ter o mesmo conhecimento que Deus tinha. Essa competição que pode destruir até uma família. O versículo 5 e versículo 6 falam a respeito do trabalho. O trabalho de uma maneira enfadonha, sem descanso, apenas em prol do lucro. Se nós meditarmos no versículo 6, nós também podemos aprender, além do valor do trabalho, o quanto que não priorizar a família leva à destruição. Mas eu quero fazer isso a partir do versículo 7. Versículos 7 e 8 que dizem assim: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. E aqui, o homem que não trabalha não é mencionado. É mencionado o homem que trabalha muito. Ele tem filhos, aliás, ele não tem filhos, não tem irmãos, e mesmo assim ele trabalha de uma maneira enfadonha. Porém, ele não desfruta dos seus bens, provavelmente porque ele não tem tempo. Isso é uma realidade que acontece nos dias de hoje. Muitos de nós estamos tão focados com as coisas que precisamos cumprir, com as nossas agendas, os nossos compromissos, e esquecemos de desfrutar talvez daquilo que seria a recompensa do nosso trabalho na terra, o lucro, que não é errado ter lucro, mas o lucro, apenas pelo lucro, em sua essência, ele gera a destruição. E esse homem, ele acaba gastando todo o seu tempo com trabalho e não desfruta dos bens que adquiriu. Agora o versículo 9, ele começa a nos ensinar a respeito de boas coisas. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então aqui no versículo 9, nós aprendemos que é bom ser dois, pois podem desfrutar das conquistas juntos. O melhor salário não é aquele que tem maior valor monetário, mas sim aquele que lhe traz mais satisfação. É aquele que nos permite satisfazer a nossa família, desfrutarmos desse lucro com a nossa família. E então aqui nós somos levados a refletir a respeito de como temos desfrutado daquilo que nós temos conquistado com as nossas mãos.
O versículo 10 diz assim: porque se caírem um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E aqui, outra coisa boa, é bom ser dois, pois podem levantar um ao outro. Então o cenário aqui é um tombo, se cair. E muitas pessoas permanecem caídas porque elas não têm humildade para deixar que quem está junto possa o ajudar a se levantar. Mas a realidade é que nós só somos levantados quando nós entendemos o valor do outro. A palavra de Deus nos ensina que aquele que se exalta, ele é humilhado, porém os humilhados serão exaltados. O Senhor nos ensina a servirmos com um coração voltado a Ele, um coração humilde, manso. O versículo 11 diz assim: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E aqui é refletido sobre, é bom ser dois, pois podem se esquentar. Esquentar aqui traz a ideia de uma noite fria. Então, uma noite fria traz a ideia de dias difíceis. E eu quero levar você a refletir sobre isso. Como está a tua família? Como está a sua casa? Talvez você tenha passado por dias difíceis. Talvez você precise se esquentar, porque é uma noite fria que tem tomado conta do seu lar. E a respeito desse cenário, eu quero convidar você a trazer para perto aquele que é realmente o fogo, aquele que pode trazer calor, aquele que pode incendiar uma casa, mas no meio desse fogo fazer vida, trazer vida para essa casa. Eu quero convidar você, diante desse cenário, abrindo mão daquelas coisas que nos atingem por causa da queda do homem, abrindo mão da exaltação, mas abrindo o coração para a humildade, abrindo mão dos tesouros dessa terra, mas abrindo o coração para desfrutar das coisas que Deus confiar nas tuas mãos, juntamente com aqueles que estão na sua casa. O versículo 12, ele nos ensina o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E aqui é bom ser dois, pois unidos são mais fortes. É utilizado o exemplo do cordão de 3 dobras. Cordão de 3 dobras, basicamente, ele é uma corda muito mais forte porque ela é trançada. Então essas tranças fortalecem aquela corda. Talvez ali um fio que seria frágil agora é transformado em uma corda muito potente. Pensando a respeito da firmeza dessa corda, da resistência que ela tem, nós podemos aprender várias coisas. Primeira coisa, quanto mais apertado, mais preso será o cordão. Essa pressão que é feita, ela é feita intencionalmente. E se nós compararmos com a nossa casa, nós podemos levar em conta um relacionamento. Fortalecer o relacionamento de uma maneira intencional. O que fortalece o nosso relacionamento, o que fortalece a sua casa, o seu lar, é a presença de Deus. E o que faz o cordão ter mais resistência, nós podemos entender, sem dúvidas, que é a terceira dobra, a presença de Deus. Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 8, quando nos mostra a respeito da criação, nos mostra a respeito também da presença de Deus ali. Diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. A viração do dia significa 6 horas da tarde. Então a viração do dia compreende-se biblicamente no final da tarde, ao pôr do sol. O Senhor fazia questão de vir até o jardim do Éden para ter relacionamento com o casal que ele tinha instituído ali. A primeira família, Adão e Eva. Essa família que deveria tomar conta daquilo que o Senhor tinha construído estava nas mãos do Senhor, porque o Senhor se encarregava de todos os dias vir se relacionar com a criatura. E o que traz vida para a nossa casa é aquele mesmo que trouxe vida desde o início.
o sopro de Deus, a presença de Deus. Deus vinha até o jardim para conversar com Adão e Eva. Porém, na hora de tomar a pior decisão de suas vidas, eles deixaram Deus de fora. E eu quero fazer você refletir juntamente comigo a respeito de 4 coisas que podem destruir uma família. E a primeira dela é realmente isso: deixar Deus de fora do lar, de fora do casamento, de fora da família. Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: Deus não escolheu nele antes da criação, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, é a presença de Deus que torna a nossa casa transformada e nos tornamos santos e irrepreensíveis através da presença de Deus. Outra coisa que nós podemos refletir, que pode destruir a nossa família se não vigiarmos, são as prioridades erradas. Aqui nós podemos citar o excesso de trabalho. Aqui o excesso de trabalho, ele faz com que a família seja desvalorizada. Em contrapartida, se prioriza mais o trabalho do que a família. Em contrapartida, nós também podemos falar daquele que não trabalha, do preguiçoso, esse que não se preocupa em alimentar a sua família, não se preocupa em alimentar a criação, ou a criatura, melhor dizendo. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 28, a partir do versículo 28 até o versículo 31, nós podemos ler o seguinte: Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui eu quero explicar para você um pouquinho mais a respeito desse texto. Ele nos leva a refletir a respeito da criação de Deus, a respeito da criatura. Então o homem ele foi criado do pó e Eva foi criada da costela de Adão. Costela que tem a função de dar proteção aos órgãos. Ela também tem a função de dar estrutura. Porém, ela é muito frágil. Então, a essência da mulher, se nós pensarmos, já que essa essência veio da costela de alguém criada do pó, a mulher também tem a mesma essência, o pó e o sopro de Deus. Porém, ambos, com o sopro de Deus, eles podem trazer transformação para a sua casa. Observamos então que o homem ele deveria lavrar e cuidar da terra da qual foi criado. E ele continua cuidando da mulher, que também foi criada do pó, porém agora fora do jardim. Essa mulher que também tem aquilo que, digamos, parece sem valor em suas veias, mas na realidade é a criação de Deus. Quando nós olhamos em sua essência, se o homem não tivesse destruído com as suas próprias mãos, nós fomos criados por Deus. A presença de Deus, ela habita no nosso ser. E é essa presença que nós devemos cultivar para que ela permaneça na nossa casa, que o Senhor continue trazendo a presença dele para a nossa casa, que os frutos continuem aparecendo e que nós possamos, através da presença de Deus, refletir Cristo ao mundo, começando pelo nosso lar. Outra coisa que nós pensamos e pode destruir uma família é o desinteresse. Aqui, não há importância em agradar ao cônjuge. E para mudar esse cenário, precisam de algumas atitudes. Nós podemos falar aqui de uma atitude, talvez, do homem e da mulher de
se arrumar de uma maneira diferente para agradar um ao outro, um jantar em casal, talvez uma atividade física, ou você pode pensar em coisas que podem demonstrar interesse na sua família, melhor dizendo, no seu casamento. Outra coisa que pode destruir a família é a negligência. A negligência, nós podemos comparar aqui a negligência negligenciar a astúcia da serpente, o próprio diabo. Como Adão e Eva fizeram, negligenciando a astúcia de Satanás. Talvez por falta realmente de entendimento do bem e do mal. Outra coisa que nós podemos refletir é que Eva não se importou se o fruto da desobediência iria afetar ao homem. A consequência foi que o fruto da desobediência afetou não apenas ao homem, mas toda a criação de Deus. Isso por dar ouvido para pessoas erradas, ali, melhor dizendo, a serpente, representando Satanás. Então, para quem que temos dado ouvidos, essas coisas podem trazer destruição para a nossa família. Por isso é necessário vigiarmos. E para finalizar, para concluir, uma outra coisa que pode destruir a nossa família e devemos estar atentos é a desobediência. A palavra de Deus, onde nós lemos ali em Efésios, também nos mostra: se tornarão os dois uma só carne. Essa desobediência que começou lá no Éden, ela pode continuar acontecendo se nós não vigiarmos. E a palavra de Deus, que foi dita lá em Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos isso: tornarão dois uma só carne. É repetida em Efésios: se tornarão os dois uma só carne. Aqui falando de união. Se nós negligenciarmos essa união que a família deve ter, o lar pode ser destruído. Aqui nós enfatizamos o cordão de 3 dobras. A presença talvez ali do homem, da mulher, mas acima de tudo, a terceira dobra, a presença de Deus. Que eu e você sejamos encorajados para atrair a presença de Deus para o nosso lar, preservando a nossa família. Esse bem tão precioso que o Senhor confiou nas nossas mãos, para nós cuidarmos, lavrarmos com alegria, de uma maneira que nós louvemos a Deus. Nós podemos fazer desse cuidado uma destruição ou uma bênção. Basta que nós escolhamos a quem nós queremos servir. Talvez a nós mesmos, talvez aos deuses que são encontrados nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, ou se queremos servir a Deus, atraindo a presença do Todo-Poderoso para a nossa casa. Que Deus possa abençoar a tua vida com essa mensagem.